lá do passado. Você creu lá no passado. Às vezes o pregador ora e alguém diz: olha, aquele homem orou e Deus me curou. Mas não foi por causa da oração do pregador, foi por causa da tua fé lá atrás. Aleluia, você usou essa fé e aconteceu no futuro. Você não vai entender aí, aleluia? Então eu vou explicar para os irmãos. Então a fé é isso. Aqui no momento eu estou vendo algo que não está muito bem. Eu estou vendo que a situação financeira está quebrada. Eu estou vendo que o casamento, eu estou sentindo, eu estou percebendo, estou passando por uma luta. Mas a fé não enxerga a luta no presente. Aleluia. A fé enxerga que essa luta, ela já passou no futuro. Aleluia. E lá no futuro você já vê que essa luta não existe mais. Então quando você começa a agir dessa forma, você não começa a ver a luta, você começa a ver Jesus. Aleluia. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Aleluia. Não existe algo que você possa receber, aleluia, se você não estiver acreditando. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então o escritor dos Hebreus, nós não sabemos quem julga-se que é o apóstolo Paulo, mas não tem, definidamente o escritor, a pessoa que escreveu Hebreu. Aleluia. Paulo, ele era judeu. Há quem diga que Paulo escreveu, mas não se identificou, que era para os hebreus acreditar no que o Espírito Santo tinha ensinado. Então poderia aqui acontecer que se Paulo mudasse seu nome, os judeus, sabendo que ele teria deixado o judaísmo para o cristianismo, talvez não teria acreditado nessa carta que foi escrito aos hebreus. Por isso que não tem ali o autor definido, mas tudo indica que foi Paulo que escreveu. E Paulo era um homem da fé. Ele ensinou tudo sobre fé, além de Jesus. Então a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção a prova daquilo que não, das coisas que não se vê. Mas o versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Aleluia, Deus. Ou seja, irmão, sem fé nós não receberemos nada. A Bíblia diz, aleluia, que Bartimeu estava clamando ao Senhor na beira do caminho. E a Bíblia diz que o Senhor, e tanto a insistência dele, o Senhor parou a multidão e disse: chama o cego, porque eu vou agora, aleluia, dar o milagre que ele precisa. E o Senhor chama Bartimeu e pergunta: Bartimeu, tu pede-me o que tu quiser, que eu te darei. Aqui eu vejo que a fé, ela libera qualquer coisa que você quiser de Deus. Aleluia. A fé libera você. O céu é baixa para a sua vida, aleluia. E o que você quiser, você recebe. Então, falando de fé, nós vemos que aquela mulher do fluxo de sangue, aleluia, aquela mulher, ela disse para ela a seguinte mensagem. Primeira coisa que nós devemos aprender é que a fé, irmãos, alguém fala para si mesmo. Aleluia. Alguém fala para si mesmo. Quando alguém tem fé, eu não preciso abrir minha boca e dizer para os irmãos que eu creio que deve fazer isso. Não, eu preciso falar para mim mesmo. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse: eu criei, por isso eu falei. Primeiro sinal da pessoa que tem fé. Aleluia. Ela não está alcançando no presente, mas ela continua falando para ela que ela vai chegar no futuro. Aleluia. A pessoa que tem fé, embora ela esteja na cadeira de roda, ela esteja cega, ela esteja muda ou surda, ela esteja doente, ela esteja na pobreza, na miséria, mas ela nunca se vê naquele estado. Aleluia. A fé é isso. A pessoa pode estar numa situação difícil, mas ela nunca se vê numa situação difícil. Quem tem fé pode estar doente, mas a pessoa diz: eu estou doente, mas eu não sou doente. Aleluia. Eu estou, mas eu não sou. Aleluia. Eu sou curado, porque o Senhor curou
as suas feridas na cruz do Calvário. Ele disse assim, olha, Jesus disse, eu levei as vossas enfermidades na cruz do Calvário. Quando alguém tem fé, e eu vou já explicar isso aqui, a pessoa diz, eu estou doente, mas eu não sou doente. Aleluia! A porta está fechada, mas a porta não é para ficar fechada para sempre, aleluia. Então a fé é essa situação. Paulo disse, eu criei, por isso falei, aleluia. Hoje você vê mais as pessoas dizendo, eu vou para o céu porque elas não acreditam mais. Eita. Não tem mais fé, aleluia. Tem gente que até abre a boca e diz, eu não estou nem aí que eu vá para o inferno, porque já perdeu a fé. A primeira coisa, o primeiro sinal que a Bíblia fala, e está no livro de 2 Coríntios, aleluia, se me fala, no capítulo 10 e o versículo 5 diz assim, cuidado, procure saber se ainda você está na fé. Pode ser que você tenha caído na fé já. Então o apóstolo Paulo disse também, ele disse assim, olha, eu acabei a carreira e guardei a fé. A fé pode acabar na sua vida, pode se acabar tudo na sua vida, irmão, mas a fé não pode acabar. Uma coisa eu vou dizer para você essa noite, nós temos um exemplo aqui vivo. Há um exemplo de Jó. Jó perdeu seus gados, perdeu seus filhos, perdeu a sua fazenda, perdeu a sua saúde. Até a sua mulher não estava mais com ele, seus amigos já tinham muito tempo ido embora já. E Jó disse, quando a mulher disse, amaldiçoa-se teu Deus e morre, Jó se levantou, ele perdeu a saúde, perdeu tudo, ele estava sozinho, mas Jó lá no chão, na cinza, ele levanta para o céu e disse, mulher, nunca eu saí do ventre da minha mãe e nunca eu voltarei para lá. Tu fala como uma louca, e ele vai dizer o que define de Jó, não perdeu a fé. Ele disse assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele vai se levantar. A situação, e diz a Bíblia que o que o Jó tinha, Deus deu em dobro para ele. Quantos podem glorificar os seus glória a Deus! Porque a fé embora você tem, mas Deus está em dobro, aleluia, dobro. Aleluia, aleluia, Deus. Glória a Deus. Mas a fé, irmãos, muitos têm deixado o que mais precioso. A Bíblia diz que a sua fé é mais preciosa do que o ouro refinado, provado no fogo. Aleluia. Você sabe o que é o valor de uma fé? A pessoa, você pode ser pobre, você pode ser bonito ou feio, não tem escolaridade, pode ser inteligente, você pode ser crente hoje ou 10 anos, mas o que importa na tua vida é a fé. Aleluia. Você será valorizado diante de Deus pela fé. Glória. É a fé que te valoriza, aleluia. Talvez ninguém dá valor a você, mas se você tiver uma fé grande, você terá um grande valor diante de Deus. Aleluia. Sabe quando a Bíblia diz, Deus não olha para a aparência, mas olha para o coração? Ele olha para o coração cheio de fé. Aleluia, Deus. Então vamos ver como é que nós adquirimos fé. Primeiramente, aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse consigo mesmo, se eu então somente tocar na orla dos seus vestidos. Sabe o que o provérbio diz? O provérbio diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Aleluia. O provérbio diz que da nossa boca nós poderemos comer, ser rico ou ser pobre. O poder da nossa boca, o poder da fé está na nossa língua. Aleluia, A Deus. pessoa que não tem fé, logo nós vemos em que momento, na hora do momento da dificuldade, no momento sério, nós classificamos. Se eu chegar para você, eu tenho fé, eu sou um homem de fé aqui nesse lugar. Falar que tem fé, todo mundo fala. Agora, quero ver na hora da situação, aleluia. Na hora que falta dinheiro no teu bolso, falta saúde na tua vida, falta comida na tua casa, falta alegria. Se você vai viver, independente da figueira não florescer, eu adoro isso. Eu adoro isso. Glória a Deus. Isso é fé. O profeta Abacuque disse. Aleluia. O profeta falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral,
todavia me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Fé é você Aleluia. estar alegre na situação que você Aleluia, está vivendo. Deus. Isso é fé. Oh, Ô, glória. glória. Aleluia. E essa Ih, fé que Deus vai honrar. Aleluia. Ih, Quando eu comecei o ministério, irmão, só era eu e ela aí, 6 meses de casado. Aleluia. Passamos um ano e meio, vindo 3, 4 pessoas, e eu não desisti. Oh, aleluia. Eu digo ainda que fecha, aleluia. Eu abro de novo porque eu tive convicção do que Deus me chamou. Isso é fé, aleluia. Glória a Deus. Agora, primeiro obstáculo que a pessoa enfrenta, ela desiste. É. Isso é a prova de uma fé fraca. E tem vários tipos de fé. Tem vários tipos de fé. Aleluia. Aleluia, Deus. Então vamos lá, irmão. Glória a Deus. Como classificar a nossa fé? A mulher disse: se eu tão somente tocar, eu serei curado. Curada. Aleluia. Isso aí provou a fé dela. Quando ela toca em Jesus, Jesus vai classificar a fé dela. Saiu virtude. Eita. Mas a fé dela não foi classificada por Jesus. Não descobrir a fé dela quando Jesus falou. A fé dela foi determinada quando ela falou. Aleluia, Deus. É verdade. Por isso que a nossa fé é quando nós falamos. Mas pastor, falamos o quê? Daqui a pouco eu vou explicar para você. Glória a Deus. Falamos o quê? Não somente falar que vai conseguir. Então a nossa fé é classificada pela nossa atitude. Aquela mulher não podia tocar em Jesus. Aquela mulher tinha 3 obstáculos no mínimo. No mínimo 3 obstáculos. O primeiro obstáculo era que ela não tinha força para se locomover. Segundo obstáculo, a multidão que não deixava ela passar. Terceiro obstáculo, ela não podia tocar em Jesus. Porque segundo a lei, uma pessoa impura estava sangrando, não podia tocar em alguém santo. Aleluia. Mas aquelas 3 barreiras foram quebradas quando ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes Aleluia, dela. Deus. Glória a Deus. Fé faz quebrar as barreiras. Aleluia. Ih, alabaçaria. Jesus disse: mulher, pequena é a tua fé. Foi assim? Não. Não. Grande é a tua Fé. Aleluia. Jesus chama 2 cegos que gritaram por ele: se vocês crerem, seja feito segundo A sua a fé. sua fé. Aleluia. Então, como a fé está no nosso declarar e na nossa boca, o próprio Jesus disse. Jesus disse para o seu discípulo: se vocês tiverem fé, do Aleluia. tamanho do quê? Um grão De de um grão de mostarda. mostarda, vocês vão dizer para o monte. Até aí, tudo bem. O problema não é falar, como eu disse. Qualquer um pode falar que tem fé. O problema é quando a situação não acontece, você continuar como está no versículo 1 aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Aleluia. Aleluia. Se você não duvidar nisso aqui, oh glória, sabe o que vai acontecer? Você vai receber. Eu Aleluia. creio. Aleluia. Como é classificada a nossa fé? Por exemplo, a Bíblia fala de um centurião que tinha 100 soldados. E um dia, um dos soldados adoeceu. E o centurião, com compaixão pelo seu soldado, foi até onde? Foi até Jesus. Eu quero orar aqui nessa noite. Amém. Vou pregar muito tanto. Glória a Deus. Deus já me deu visão aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então, o centurião foi buscar cura para o seu soldado. Aleluia. E a Bíblia diz que ele vai, mas no meio do caminho ele manda 2 soldados até Jesus. E os soldados vão, e Jesus disse: pode ir, que eu estou indo lá curar o servo do centurião. Aleluia. E quando os homens voltam para dizer para o centurião que Jesus vinha, ele manda de novo dizendo, ele começa a refletir, diz: eu sou homem de autoridade. Primeira coisa, irmão, quem respeita a autoridade, quem obedece a autoridade, respeita a autoridade. Aleluia, Deus.
E quando Forte, aquele homem de autoridade, ele sabia que ele tinha autoridade, dizia, eu tenho homens à minha disposição. Eu digo assim, vai, ele vai. Eu digo assim, vem, ele vem. Eita. Eu digo assim, faz, ele faz. Mas Aleluia. para Jesus, eu não preciso vir na minha casa. Aleluia. Porque quando quem respeita a autoridade, não precisa a pessoa da autoridade estar presente. Aleluia. Basta alguém dar o recado que a autoridade mandou, que a pessoa Glória. que entende que a autoridade já obedece. Aleluia. Aleluia. Então a Bíblia fala que os homens voltam para Jesus. Olha, o nosso Senhor disse que não precisa de tu vá lá na casa dele curar o nosso amigo soldado. Mas basta o quê? Basta mandar Só uma palavra. palavra. Eita, Deus. Glória a Deus. O que vai acontecer? O meu servo ficará curado. Glória a Deus. Agora eu te pergunto aqui, quem falou a palavra de Deus que foi? Ele é um homem que não tem autoridade. Aleluia. Aleluia. Jesus é um homem que não tem autoridade. Não. Ele mesmo disse que passarão os céus e a terra, mas a A palavra dele não passará. Glória a Deus. Então aquele centurião creu aonde, irmão? Creu na Palavra. Ô, glória. Glória a Jesus, aleluia. O centurião creu na palavra. Eu vou te ensinar como aumentar a tua fé esta noite. Aleluia, Deus. Primeiro, não se aumenta a fé, ora a Deus e na fé. Ninguém pede fé a Deus. Ah, pastor, mas tem um hino que diz assim: quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, se mesmo sendo em tribulação. Mas biblicamente, nós sabemos que está errado. Aleluia, Deus. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que a lei está errada. Vou provar na Bíblia. Lucas 17. Quando Jesus disse para os seus discípulos, ele disse: olha, se você não perdoar o seu irmão, Aleluia, Deus. você pode amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e pular no mar. E os discípulos aperrearam e disse: Senhor, acrescenta-nos Fé. a fé. Eita, Ele Deus. diz: quem não perdoa o seu irmão, não só 7 vezes, mas 7 vezes 7, não terá negócio comigo. E os discípulos se aperrearam e disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Aleluia. E Jesus responde e disse: não, você só precisa ter fé do quê? Do tamanho de um grão de mostarda. E Aleluia. você vai dizer para aquela amoreira ou aquela árvore: passe daqui para colar, se não duvidar do coração. Aleluia. Aleluia, Deus. Então a Bíblia está dizendo que Deus não nos dá fé, mas nós crescemos a nossa fé. Pastor, como crescer a minha fé? Eu vou para Romanos, capítulo de número 7, 10, versículo 17. Aleluia. Que diz o quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir A voz de a Deus. palavra de Deus, ou a mensagem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A fé está na palavra. Aleluia. Quando você escuta a palavra, que você declara a palavra, a Aleluia, tua Deus. fé, ela cresce. Aleluia. Glória a Deus. A fé na palavra. Em seguida, quando Jesus diz para ele recebe a notícia do centurião, que o soldado diz: Senhor, não precisa entrar na minha casa, na casa do meu Senhor, que ele mandou dizer, mas que o Senhor mandasse abrir apenas uma palavra. E ele acredita que a sua palavra, só uma, curará o servo dele. Aleluia. Aleluia. O que é que Jesus disse? Lá no final do capítulo 8 de Mateus, ele vai dizer assim: virão dos 4 cantos, do Oriente e do Ocidente, e sentarão na mesa com Isaac, com Jacó e com Abraão, porque este homem, eu não vi tanta fé em Israel como este homem. Glória a Deus. A tua fé é classificada pelaquilo que você crê na palavra. Aleluia. Quanto você crê na palavra é o tamanho da tua fé. Aleluia. Quando nessa noite você está vendo a palavra só apenas como uma revista, como um jornal, se for assim, não é fé. Mas quando você olha para a palavra, diz: está escrito aqui, eu vou ficar com o que está escrito. Aleluia. Mas a doença diz o contrário. Você diz: doença, eu vou ficar no que está escrito. Mas eu não quero que está gravando, eu vou ficar no que está escrito. Mas tudo aqui lá abaixo, eu vou ficar no que a palavra diz. Aleluia. Quando você fica no que a palavra diz, Aleluia. Glória a Deus. então, meus irmãos, vejamos que a fé, ela é aumentada
ouvimos a palavra, como nós declaramos a palavra. Aleluia. Como nós declaramos a palavra, a nossa fé cresce. Glória a Deus. E a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? Todo aquele que crê não morrerá, mas terá o quê? A vida eterna. Oh, glória a Deus. Esses sinais seguirão quem? Os que crerem. no meu nome expulsarão demônios. Aleluia. No meu nome falarão novas Glória a línguas. Deus. No meu nome, aleluia. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Fica labaçudo. Crê. E ele disse assim: olha, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aleluia. Mas também não só as que eu faço, mas as obras maiores, porque eu vou para o Pai. Aleluia. Aleluia. Deus quer que você tenha uma fé grande. Aleluia. Glória a Deus. Mas veja por que muitos não vão ser salvos. Muitos não vão ser salvos, não é porque Deus não quer salvar. A Bíblia diz que Deus quer que todos cheguem conhecimento da verdade e sejam salvos. Aleluia. A Bíblia diz que oreis por todos para que todos sejam salvos. A Bíblia diz que Deus não criou o inferno para os homens, mas para Satanás e os seus anjos. Aleluia, Deus. Mas por que muitos vão para lá? A resposta está na falta de fé. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 18, diz o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E no Aleluia. finalzinho ele vai dizer assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura Achará fé na ele terra. achará Eita, fé na Deus. terra. Aleluia, Deus. Aí diz aqui no versículo 6: é necessário que aquele que creia que ele existe, que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador dos todos. Aleluia. A fé. A fé é a coisa mais importante que Deus colocou dentro de você. Glória a Deus. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 2, Paulo pergunta para os Gálatas, diz assim: Gálatas, Ó, insensato. vocês que começaram na fé, agora estão na lei, na obra Eita. da carne. Porventura, versículo 5 do 3, Ai de mim. Deus que dá o Eita, Espírito, opera, dá o Espírito, opera milagre, faz pela pregação da lei ou pela pregação da fé. Claro. que pela Aleluia, pregação da fé. Deus. A fé está fugindo dos nossos corações. Eita. E sem fé é impossível agradar Glória a a Deus. Deus. O tema dessa campanha é: aquilo que é impossível para os Homem. homens é possível para Deus. Aleluia, Deus. Só que no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, Aleluia, Deus. diz assim: para Deus nada é possível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. E eu vou te dizer um negócio: que a fé te levará a um nível Aleluia, Deus. que você só perderá para Deus, porque não existe de poder. Glória a Deus. A fé é o poder de Deus, irmão. Aleluia. A fé é o poder de Deus. Aleluia. Nossas vidas. Você só vai perder para Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos deuses, com D minúsculo. Eu falo. De eu preguei uma mensagem dessa no Croatá, um escândalo. Mas eu provei da Bíblia. Aleluia. Tem Isaías, tem João, tem várias passagens que nós somos deuses. Deuses. Aleluia. Não Deus, nós somos deuses. Filho de peixe, Peixinho é. filho de peixe. Peixinho é. Aleluia. Se Deus é Deus, nós somos Deus. Por exemplo, a palavra cristão, sabe o que significa? Pequenos cristos. Pequenos Cristo. Entendeu? Lá na Etiópia. Então, vamos lá. A igreja. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia, Deus. E todas as coisas para Deus são Possível. possíveis. Porque para Deus nada é Impossível.
Possível. Glória a Deus. Mas se eu te disser que Jesus disse que essas coisas, tudinho que ele disse que para ele era possível, nada para ele era impossível, ele também disse que para o homem também. Aleluia. Marcos capítulo 9, versículo 23 em diante, acho que é o 20, 19, 23. Fala de uma passagem de um menino. Irmãos, eu já expulsei demônio de uma criança de 6 anos. Eita. Eu aprendi que demônio só entrava a partir dos 7 anos. Então a criança tinha 6 anos, expulsei o demônio daquela criança, fiquei morto de pena. Eu tinha visto aqui no começo do ministério. E eu fui ler a Bíblia e eu vejo muita criança, quando nasce, 1 mês, 2 meses, ela é perturbada, os pais não apresentam, os pais não é crente. Você fala assim, a criança é inocente, demônio não perturba ela? Perturba. O livro de Marcos, capítulo 9, a Bíblia fala de um garoto que desde a sua infância, desde que ele era criança, menino, ele caía no fogo, perto do fogo e perto da água. Aleluia. E a Bíblia não fala que era só um demônio. Jesus chama de quê? De casta. É. E essa casta só sai com jejum E oração. Aleluia. Mas qual é o segredo do jejum e da oração ali? Não é o jejum em si e a oração em si que expulsa o demônio, é a fé. Aleluia. Quando o discípulo pergunta para Jesus, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar este demônio? Aí ele vai dizer assim, olha, por falta da vossa fé, porque a fé de vocês era pequena. Ô povo incrédulo, né? E chamou de incrédulo. E ele disse, mas essa casta, ou seja, só sai com a fé grande, Aleluia. que é com jejum e oração. Eita Deus. 3 coisas para aumentar a tua fé. Primeiramente, oração e jejum e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essas 3 coisas fará com a tua fé inabalável. Aleluia. É por isso que nós vemos hoje um cristianismo muito fraco, porque os crentes não oram, os crentes não jejuam e os crentes não lêem a Bíblia e não estudam a Bíblia. Aleluia. Eita. Você vai numa igreja que eu pastorei e o presbítero aqui é um homem de palavra, ele tem palavra. Aleluia. Mas tem umas igrejas por aí que é só louvor e o pastor prega 15 minutos e ainda e passando a mão. Eita Deus. Os irmãos voltam com fome de espírito, o espírito volta com fome. Por isso que eu disse aqui no começo, que se eu subisse aqui e você dissesse, o homem que prega muito ia sair triste, mas se você dissesse, hoje eu aprendi, Deus falou comigo, eu vou sair daqui alegre para a glória de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Então o que acontece é que quando o discípulo não consegue expulsar aquele demônio, Eita. o pai do menino fica desanimado. Porque sabe por que hoje a fé de muita gente tem caído? Não é só a falta de oração, de jejum nem da palavra não. Mas isso também tem contribuído. Mas a maioria são os escândalos. São um monte de coisa que tem acontecido no meio do cristianismo. Às vezes por falta de oração, de jejum, a pessoa não tem equilíbrio. Mas quando o discípulo não consegue expulsar o demônio daquele menino, aquele pai daquele menino que procurou tudo, ele fica o quê? Decepcionado. E quando Jesus chega, pergunta, que bagunça é essa daí, gente? Eita. E o discípulo, o pai do menino, pula na frente do Senhor. Deixa eu me explicar. É que eu trouxe meu filho aqui e o teu discípulo não conseguiu expulsar. Que vergonha. Jesus disse, traz aqui o menino. Só que o homem começa a chorar. Ele começa a chorar e diz, Senhor, se o Senhor pode, porque o discípulo não puder. Rapaz, assim como é o mestre, é o discípulo. Deduziu logo. Então se o discípulo não puder, o mestre também não vai poder. Só que ele não sabia que ali tinha um homem cheio do Espírito Santo de Jesus. Cheio de fé, aleluia. Glória a Deus.
E ele disse para o homem assim: homem, o homem disse para Jesus: se tu pode, faz alguma coisa. Tem gente dizendo para Jesus: Senhor, se tu pode fazer, faz alguma coisa. Eita Deus. Jesus está dizendo isso para aquele homem: homem, se eu posso fazer, não. Se tu pode crer, porque tudo é possível ao que crê. Eita Deus. O que é tudo é possível que crê? Nada será impossível e todas as coisas são possíveis. Diga comigo: se todas as coisas São possíveis. Nada É impossível é impossível. para aquele Que pode crer. pode crer. Eita. Tudo será possível. Glória a Deus. Pastor, o homem ainda disse assim: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Pronto. Eita Deus. A mensagem está tão forte. Eita Deus, é forte. Eu estou vendo que os irmãos estão Glória a Deus. vendo tudo aqui. Aleluia. Aleluia. Então eu disse: tu pode. Eita alguma Deus. coisa. Glória a Deus. Sim. Pode não. Se eu Sim. posso, se tu pode crer. O Aleluia. problema não é se Deus vai fazer o que você precisa, o que você quer, não. Não é se Deus vai fazer ou não, se Deus pode ou não pode. Se você pode crer. Aleluia, Deus. A condição, irmão, de receber algo de Deus não está com Deus. Ontem eu preguei na igreja. Aleluia, Deus. E eu preguei uma mensagem Santo é o teu só nome. para dizer para os irmãos. A mensagem foi sobre Romanos 8, 14, 15, 16. Que fala que nós somos filhos e herdeiro e co-herdeiro e temos tudo de Deus. Glória a Deus. O problema que as pessoas não recebem não é que Deus... Olha, o jejum não vai mudar Deus. Eita. Oração não vai mudar Deus. Aleluia. Você lê bastante a palavra, não vai mudar Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas essas coisas é para mudar quem? É para mudar você. Aleluia. A fé não muda Deus. Aleluia. Deus continua o mesmo. Glória. A fé muda você. Aleluia. O problema do milagre não acontecer não é a fé grande ou pequena, é o teu duvidar. Aleluia. É. Mas a tua fé é classificada pequena ou grande quando você não duvida ou quando você Aleluia. duvida. O que mais Jesus advertiu, ele não procurou: você tem fé? Você tem fé? Ele não dizia: você tem fé? Não. Ele sabia que por mais pequena fé que eu tivesse, não era um problema. Jesus não estava buscando se você tinha uma fé grande ou pequena, não. Ele sabia. O centurião disse: olha, eu não vi tanta fé em Israel. Depois aconteceu o episódio. Para a mulher disse: mulher, grande é a tua fé. E Jesus também disse: se você tiver fé do tamanho o quê? De um grão de mostarda. Então o problema aqui não é o tamanho da fé, o problema é a dúvida. Eita Deus. Irmãos, a partir de hoje vocês vão ser vitoriosos. Eu creio, Deus vai Deus. crescer a sua fé e milagre vai começar a acontecer na sua vida. Aleluia. Jesus. Aleluia, Deus. Eu creio, Deus. Não se esforce para não duvidar. Aleluia. Por mais que você se esforçar para não duvidar, você vai duvidar sempre. É. Então o que fazer? Eita, Muda de Deus. dentro. Deus, Nossa, Deus. ele não muda. Diz a Bíblia em Números, livro de Números, capítulo 23, versículo 29. Ele disse: se eu tenho prometido, eu farei. Se eu disse, eu prometi, eu vou fazer. Eu cumprirei. Aleluia. Aleluia. Tiago 1,17 diz: Deus, aleluia, não tem variação de dúvida, nem sombra de dúvida. Aleluia. Ele é imutável, ele não muda, ele continua Glória a sendo Deus. Deus não muda. Aleluia. O que vai mudar é a nossa fé, que vai mudar dentro. Aleluia, Deus. Lembra dos dois cegos? Seja feito segundo a tua. É. Jesus está dizendo: eu não tenho nada a ver. Vocês estão pensando que tudo que Jesus fez era só porque ele era misericordioso? Não. Tudo que aconteceu na vida das pessoas é porque, claro que quando a Bíblia fala de compaixão, de misericórdia, é porque alguém tinha fé. Aleluia, Deus. Vou dizer algo muito profundo aqui, sério. Glória a Deus. Se tiver aqui nesse lugar duas pessoas sofrendo, chorando, dizendo: Deus, eu preciso,
de um milagre. E Deus olhar para o coração dessas duas pessoas. Ele vem, entrega para uma, que tem fé, e a outra fica sem nada. Eita, Deus. Eita, que Deus mal, né? O problema é fé. Você pode ser quem você for, mas se você tiver fé, você agrada a Deus. Glória a Deus. E tudo é possível ao que crê. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando você muda, isso aqui, irmão, Deus me mostrou diversas vezes. Eu vi orando ao Senhor, eu pedi, Senhor, me dá algo para que eu possa Aleluia, operar Deus. os milagres em nome de Jesus. E eu chorava, Deus, eu quero unção, eu quero poder, eu quero. E as coisas não aconteceram. Eita, Deus. Quando eu comecei a descobrir a fé, Aleluia, Deus. eu comecei a trabalhar dentro de mim. Aleluia. Se for pregar sobre fé aqui, a Bíblia é grande. Glória a Deus. Capítulo 3 de Atos. Oração nona, 3 horas da tarde. Eita, Deus. Vai subindo Pedro e João. João. Um paralítico está lá fora, porque eles não podiam entrar. Hoje é muito bom, irmão. Aleluia. Até se fosse feio, ele podia entrar, viu? Coitado de nós, né, irmão? É verdade. Ficar do lado de Ficar fora. lá de fora. É. Paralítico, cego, torto, ficar lá fora. Eita, Deus. Não entrava não. Só entravam os bonitos, os ricos, os bonzinhos. Só entrava eles. Hoje Jesus disse que pode vir os paralíticos, os cegos, Aleluia, os pobres. Deus. Vinde a todos que estáis Glória a cansados. Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. E o paralítico estava lá. E Pedro diz o quê? Eu não tenho o quê? Ouro nem? Prata. Irmão, o que é que Pedro disse? Mas o que eu tenho? Vocês sabem o que Pedro tinha? Espírito Santo. Ah, Deus. Ah, ele tinha unção. Ah, ele tinha poder. Mas a resposta, sabe onde é que está a resposta? No capítulo 3, do versículo 6, que ele disse, não tenho ouro nem prata. Está no 16. Quando alguém questiona Pedro, ele diz, este milagre foi feito o quê? Pela fé no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória, aleluia. Aleluia. É a fé, é a tua fé no nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória a E Deus. no meu nome expulsarão demônios, aleluia. A fé, aleluia. Por isso que eu tenho que jejuar todo dia. Glória a Deus. Por isso que eu tenho que orar todo dia, que é para Deus ir me mudando. Aleluia, O Deus. Espírito Santo ir me mudando. Cada vez que eu mudo, é por isso que está faltando homem de Deus nessa terra, irmão. Eita, Deus. Aleluia. Eu vejo muito hoje as pessoas. Deus me dá muita revelação, como Deus já me deu aqui já essa noite. Glória a Deus. Mas as pessoas dizem, eis que tu é o Adonai, tu trabalha vendendo água. Ai, meu Deus. Eita, Essas Deus. revelações assim, acaba chorando. Eis que tu tem uma mulher, eu não vi, não vi. É porque eu não vi na internet, viu? Eita, Deus. A pessoa chora. Irmão, você não vê um demônio se você não liberta. Você não vê paralítico levantando, cego vendo, mudo falando. Eita, Deus. Você não vê as pessoas vomitando doença. Você não vê nada disso, aleluia. Aleluia, E Deus. pastor, e no seu ministério acontece? Vê no YouTube. Aleluia, Deus. Busca no YouTube, pastor J. Gomes, você vai ver lá. Mas por que, irmãos? Porque não tem mais ninguém, falta de oração. E só ora quem tem fé. Aleluia. Pedro ia para a oração porque ele tinha o quê? Fé. Eita, Deus. Ninguém lê a Bíblia se não tiver fé. Aleluia, Deus. Ninguém jejua se não tiver fé. Aleluia. Comer é bom, irmão. Oh, coisa boa. Eita, Deus. Uma picanha. É bom comer. É bom comer. Eita, Deus. É bom comer. Mas jejuar é melhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Porque você pode cuidar da carne, mas se você não cuidar do espírito, É. tem gente que é tão bonito por fora. Mas sabe o que é feio por dentro? É que o espírito é bem tamanhozinho. Pequeno. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia, Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria orar nessa noite pelas irmãs. O Aleluia. Senhor curar. Quem está enfermo aqui essa noite? Glória a Deus. Vamos orar. Você quer orar, né? Não. Olha daqui, ó. Hã? Olha daqui. Vou surgir, né? Aleluia.
E ele chegou um obreiro lá, 9 horas, cara, que hora é? 9 horas, ele disse, ô obreiro, desce aí, use todo mundo. Irmãos, Falta 11. Falta 11 ainda, pode dar lugar. vem cá, deixa eu orar pelo irmão. Espírito Santo, Alguém aqui atrás, meu irmão. Aleluia, Deus. em nome de Jesus. Qual é a irmã que estou enferma, irmã? Hã? Enquanto na onde? É, né? A irmã crê que Deus vai curar a irmã agora? Em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, Glória a Deus. Oh, aleluia. ser curada. Rica lá, basura. Ser curada. Rica. Ó. Fala do Espírito Santo, ser curada agora. Glória a Curada Deus. agora. Glória a Deus. Toca no coração dela, anjo do Senhor. Aleluia, Deus. Toca no coração dela agora. Aí. Rica. Toca no coração. Olha o anjo. Rica. Olha o anjo tocando no coração dela aí. Ó. Aleluia. Aí, ó. Rica lá, basura. Aí, olha. Rica. Tira a gordura. Aí, ó. Aleluia, Deus. Espírito Santo. Ó. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Toca no coração dela aí. Anestesia. Glória a Deus. Você vai anestesiar ela, vai fazer uma Em cirurgia. nome de Jesus. Anestesia, aí, ó. Anestesia. Anestesia do Espírito Santo agora. Aí, ó. Aí, ó. Anestesia. Aí, ó. Aí, segura, irmão. Segura, anestesia. Oh, aleluia, Deus. Anestesia. Estica, lavrar. Eu vou anestesia ela agora. Espírito Santo agora. Coloca a anestesia nela agora. Anestesia do Espírito Santo agora. Quebra. Aleluia. Toca, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo. Aleluia. O Senhor está quebrando hoje. Glória a Deus. Tem passado por um momento no teu coração que só Deus conhece. Espírito Santo. Aleluia, Deus. A luta tem sido grande. A batalha espiritual na tua vida tem sido tremenda. Eu estou vendo aqui muitos demônios degladiando. Demônios que têm se juntado para destruir tudo. Mas Deus tem misericórdia de ti, viu? Senhor, ajuda essa mulher agora. Aleluia, Deus. Agora, Espírito Santo, fogo. Aleluia. Fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Fogo do Espírito Santo. Agora. Fogo do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Fogo do Espírito Santo. 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 Aleluia, Deus. Eu chamo agora a raiz do problema. Que tem sido legalidade agora. Bora. Raiz do problema agora. Aleluia, Deus. Aleluia, Agora. Deus. A raiz do problema. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Sai agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Fora. Isso, alabaçuria. Fora. Isso. Sai hoje. Aleluia. Deus me trouxe aqui. Tira o que tu botou nela. Aleluia. Arranca o que tu botado na mente dela agora. Arranca. Bota pra fora. Fala bonito agora. Fora. Aleluia. Fogo do Espírito Santo. Não. Tá amarrado. Aleluia, Deus. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o libertador. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo.
No poderoso nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo sobre ela. Aleluia. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo. Agora. Sai. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Livre. Em nome de Jesus. Nome da irmã? Hã? Fique de pé, irmã Elba. Elda, né? Irmã, quando a irmã estava aqui, Deus me mostrava. Aleluia, Deus. Eu, a irmã, sendo atacada por demônios. Mas em nome de Jesus, a senhora está liberta. Glória a Deus. Tem algo que a irmã está fazendo, irmã. Algo que não está agradando a Deus. Certo? A irmã precisa deixar, abandonar essas coisas. Aleluia, Deus. A irmã é nova convertida, batizada, tem algo que a irmã está fazendo que não está agradando a Deus. Ou a irmã está deixando de fazer. Tiago, capítulo de número 1, versículo 16. Diz assim: que aquele que não faz o bem, peca. Vocês são o quê? Hã? Junto, né? Irmã, regulariza a sua vida. Passa a buscar o Senhor. Aleluia, Deus. Deixa eu orar mais uma vez. Eu declaro agora Em nome de Jesus. todo o mal da vida dela. Não volte mais. Em nome de Jesus. Unge essa mulher. Em nome de Jesus. Unge ela. Em nome de E Jesus. traz libertação para a vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém? Pode ir, Senhor. Vem mais, irmão.